pouquinho para as pessoas que não estiveram nos dois anteriores. No primeiro webinar, que foi 15 dias atrás, estivemos com a participação da doutora Margaret, Patrícia Bartolomé e Fernanda, que foi o momento do lançamento deste guia, né? Foi o momento em que fizemos a abertura do conteúdo que tem no guia e, a partir daí, abordamos o impacto que tem as micobactérias na saúde pública, que acontece a nível da epidemiologia com as micobactérias não tuberculosas no Brasil e o impacto que pode ter na região das Américas. No segundo webinar, que aconteceu a semana passada, estivemos também com a participação de 3 profissionais e eles ofereceram para nós as ferramentas para fazer o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial, o diagnóstico por imagens, da forma mais assertiva possível. E hoje vamos fechar nosso ciclo com 2 profissionais, que são a doutora Gisela Unis, né, e o doutor Jorge Luiz. O que acontece? Hoje vamos fechar com aquelas diretrizes para dar adequado tratamento naqueles pacientes com diagnóstico das micobactérias não tuberculosas. Já sabemos que cada caso é um caso, como hemos falado durante todos estes dias. Porém, precisamos ter um norteador, né? Um guia. Então, vamos dar início nesta primeira fase. Eu vou deixar de compartilhar aqui a minha tela. Aqui, auxílio. Já. E vou pedir, por favor, para a doutora Gisela, se nos compartilha a apresentação, e vou falar um pouquinho dela. A doutora Gisela Unis, ela é médica do ambulatório de referência da tuberculose e micobactérias não tuberculosas do estado do Rio Grande do Sul. Ela está vinculada com o Hospital Sanatório Partenon e hoje vai nos falar dos fatores para decidir sobre o tratamento das micobactérias não tuberculosas. Então, bem-vinda, doutora, e vou desligar aqui o microfone. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse evento. Eu queria inicialmente agradecer a Fernanda e a equipe do Ministério por fazer essa iniciativa de discutir, né, as micobacterioses, e também dizer que eu estou muito feliz com a vinda do guia que vai falar sobre o diagnóstico e tratamento das micobacterioses não tuberculosas. Então, eu vou começar falando sobre os fatores para decidir sobre o tratamento das micobacterioses não tuberculosas. Então, eu queria falar sobre os fatores fundamentais envolvidos, que são as características do patógeno e as características do hospedeiro, e a interação entre esses dois, que a gente vai conversar um pouco sobre cada um deles, que vai dar a indicação de tratamento. Eu vou começar falando sobre o patógeno. Tem mais de 190 espécies e a importância disso é que eles têm tratamentos diferentes, né? E cada vez aparecem mais espécies causando doença em humanos. Eles são, as micobactérias, então, são ambientais, elas são saprófitas, comensais, elas estão no solo, estão na água, estão no pó. E como elas são hidrofóbicas, elas têm facilidade de formar aerossóis. E os aerossóis, então, são facilmente inalados pelos humanos. E também elas formam biofilmes. E os biofilmes, eles nos atingem no sentido de que há uma dificuldade de desinfecção dos instrumentos cirúrgicos, por exemplo, e também há um aumento na resistência aos antibióticos. Outro fator importante das micobactérias é que elas têm uma patogenicidade variável, e isso vai implicar na nossa decisão também do tratamento.
o Mycobacterium tuberculosis, ele é sempre um patógeno, mas as micobactérias não tuberculosas, elas podem ser quase sempre patógenos, como o Mycobacterium cansace, e raramente um patógeno, como o Mycobacterium gordoni, que na maioria das vezes é um contaminante. Então, mas isso depende do hospedeiro, que ele pode ser, dependendo da imunidade dele, ele ser suscetível a fazer doença, ou ele está sendo só um contaminante, se o hospedeiro for imunocompetente. Então, quando a gente acha uma micobactéria num isolado clínico, a gente pode pensar que ela está causando doença, que ela pode ser um contaminante do laboratório, ou ela pode estar colonizando o hospedeiro, ou seja, ela pode estar por um tempo variável nesse hospedeiro ou por um longo tempo, e não está causando doença. Para isso eu vou mostrar 2 exemplos. Um estudo realizado na Dinamarca com mais de 1.000 adultos e com mais de 2.000 amostras positivas para micobactérias. Em mais da metade deles, ela só estava colonizando, ela não estava causando doença. E nesse outro estudo da Coreia do Sul, com quase 500 pacientes com diagnóstico confirmado de doença pulmonar por complexo Mycobacterium áveo, mostrou que, acompanhados por uma média de 3 anos, eles não necessitaram de tratamento medicamentoso, para mostrar que são vários os fatores necessários para decidir sobre esse tratamento. Quando a gente fala no hospedeiro, então, a nossa outro lado, a gente tem que sempre pensar se o hospedeiro é imunocompetente ou imunodeprimido. Isso vai fazer diferença na nossa indicação de tratamento. Os pacientes imunocompetentes, eles então podem apresentar doença estrutural pulmonar, e essa pode ser congênita ou adquirida. Então a gente pensa em fibrose cística, bronquiectasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, sequela de tuberculose, por exemplo. E ele também pode causar infecções iatrogênicas, quando há uma inoculação através de algum instrumento cirúrgico, ou mesmo infecções hospitalares em pacientes imunocompetentes por um problema de desinfecção de material. Já nos pacientes que são imunocomprometidos, então as micobacterioses, elas são doenças emergentes, elas apareceram bastante quando a AIDS iniciou e não tinha tratamento, então aqueles pacientes com CD4 baixo e apresentavam especialmente micobacteriose por complexo Mycobacterium áveo, na forma disseminada ou pulmonar, e, enfim, à medida que a terapia antirretroviral começou a surgir, foram diminuindo esses casos, mas também mais tratamentos para câncer com imunobiológicos transplantados, e também pacientes que usam medicação imunossupressora, aumentou o número de micobacterioses diagnosticadas. As formas que ela se apresenta, então, a maioria é pulmonar, 80% a 90% por inalação, mas também pode ser disseminada, ou em tecidos moles e pele por inoculação, e também uma forma de linfadenite em criança. Então, as formas pulmonares, elas variam, e para isso, então, a indicação de tratamento também varia. Na forma fibrocavitária, o perfil dela, então, são homens fumantes, com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com sequela de tuberculose, e a forma bronquiectásica nodular, ou fibronodular, que também era conhecida como Lady de Windermere, mais em mulheres, é um perfil de mulheres mais idosas, pós-menopausa, que tem doença pulmonar crônica e algumas outras alterações estruturais, como escoliose, pectus excavatum, prolapso de válvula mitral. E também a forma de pneumonite de hipersensibilidade, que é uma forma, então, que o perfil é aquela pessoa que teve contato com aerossóis, por exemplo, vaporizados em sauna, então ela tem esse perfil. Para essas formas pulmonares, a Sociedade Torácica Americana e a Sociedade de Doenças Infecciosas Americana elaborou critérios necessários para iniciar esse tratamento
da doença, só que é imunocompetentes para a doença pulmonar, e especialmente dos patógenos mais conhecidos e mais comuns, que são o complexo Mycobacterium avium, o Mycobacterium cansace e o Mycobacterium abscessus. Também em 2020 esses critérios foram revisados e pela Sociedade Europeia. Então, os critérios que já foram falados pela doutora Fernanda na aula dela, falava sobre sintomas clínicos, né, e também alterações radiológicas. E além da clínica e das alterações radiológicas, que a gente vai ver mais a seguir, precisa se excluir outros diagnósticos. Então, quando a gente até pensa no teste rápido para tuberculose, às vezes a gente tem um teste rápido negativo, um BAR positivo, a gente começa a pensar nessa doença. Então, os critérios microbiológicos, então é necessário que tenham 2 amostras de cultura positivas no escarro, ou seja, em material não nobre, ou uma cultura positiva em material nobre, que, por exemplo, lavado broncoalveolar, ou uma biópsia transbrônquica ou pulmonar com cultura positiva e achados histopatológicos compatíveis, por exemplo, formação de granuloma ou BAR positivo, ou também uma biópsia pulmonar com achados histopatológicos mais amostra de escarro positiva. Então, foi realizado então esse algoritmo, e esse algoritmo a gente foi colocado no guia, que ele foi usado um guia britânico de 2017, ele foi apresentado e a gente fez uma adaptação. Então, apresenta uma quando o paciente tem uma suspeita clínica de micobacteriose e tem 2 culturas de escarro positivas, então as imagens radiológicas são sugestivas, se pode considerar um tratamento. Quando tem 2 amostras positivas, mas as imagens não são sugestivas, deve-se continuar a investigação, caso mantenha os sintomas. Se tiver uma amostra só positiva e imagens radiológicas sugestivas, então deve-se coletar outra amostra, se a amostra for positiva, considerar tratamento. Se só tiver uma amostra positiva, então deve-se prosseguir a investigação e considerar o tratamento, principalmente dependendo da espécie da MNT, que, como eu falei, algumas são mais patogênicas, outras são menos patogênicas, e também da evolução clínica e radiológica, do tipo de alteração radiológica que se viu e da imunidade do hospedeiro. Quando 2 amostras são negativas e as imagens são suspeitas, deve-se coletar nova amostra. E também, se uma amostra for positiva, deve-se considerar o tratamento nas mesmas condições. Se todas as amostras forem negativas, então deve-se também excluir o MNT quando não houver diagnóstico. E quando as 2 amostras forem negativas e as imagens não forem suspeitas e mantiver suspeita, deve-se continuar a investigação até que seja excluído ou a micobacteriose. Então, isso é importante sempre saber que, dado que há a possibilidade de contaminação de laboratório ou de colonização, todos esses critérios que devem ser bem estabelecidos para que a gente pense no diagnóstico e no tratamento das MNTs. Então, em pacientes que são HIV negativos, a doença costuma ter progressão lenta, então, às vezes, há a possibilidade da gente ver a progressão da doença para decidir o tratamento. Tem que lembrar que ela sempre pode estar colonizando o trato respiratório e que ela pode ser um contaminante ambiental de laboratório. Então, quando a gente faz o diagnóstico, ela deve ter a doença deve ser progressiva, porque dependendo do tipo da virulência da micobactéria, ou a gente vai tomar a decisão de tratar ou não. Na forma fibrocavitária, quando a gente vê, então, um raio-x de tórax, e ela pode ser diagnosticada juntamente com todos os critérios que eu falei, mas mais a imagem sugestiva, com cavidade, nesse caso é um paciente de 68 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente não deve postergar o tratamento, porque já são lesões formando cavidade, então ele deve ser tratado.
Aqui eu tenho outro exemplo de um paciente de 28 anos, esse raio-x está ruim de mostrar, mas ele tinha cavidades aqui de parede levemente espessas no lobo superior direito e consolidação no lobo superior esquerdo. Ele fez 2 amostras de escarro, que foram as culturas positivas para Mycobacterium cansace. Como eu falei, o cansace ele é patogênico, bastante patogênico, então esse tratamento não deve ser postergado e o paciente deve iniciar, então, com a medicação. Esse aqui é pós-tratamento, então aqui ficou a lesão com paredes finas, né, um aspecto residual no lobo superior direito. Eu falei que é possível diagnosticar com raio-x de tórax, mas às vezes pacientes com sequela de tuberculose é difícil de ver onde há lesão nova e é necessário às vezes a tomografia de tórax. Já na forma bronquiectásica nodular, que é a forma que eu falei que é mais comum em mulheres e bastante comum com complexo Mycobacterium avium, mas pode haver outras micobactérias, e que também é conhecida como Lady de Windermere, o risco da progressão da doença e a indicação deve ser considerada sempre pensando se tem frequentes culturas positivas, se é possível, se a paciente tem poucos sintomas ou se a gente pode fazer várias tomografias de tórax ao longo do tempo que indiquem progressão da doença. Pode ser por aumento de lesões ou por surgimento de cavidade. Aí, iniciar o tratamento. Então, nesse paciente a gente tem um tempo para conseguir mais de uma amostra positiva e ver se realmente há necessidade de tratamento medicamentoso. Aqui eu mostro o caso de um paciente de 79 anos, que teve o diagnóstico de 2 culturas, aliás, várias culturas positivas para Mycobacterium abscessos, mas ele tinha lesões estáveis, né, que é constituídas de bronquiectasias, opacidades lineares e nodulares centrolobulares com aspecto de árvore em brotamento. Ele foi acompanhado por vários anos e as lesões permaneciam estáveis e ele era pouco sintomático. Então, a gente sempre deve pensar no risco-benefício e esse paciente não foi tratado com medicação, antibióticos. Já na lesão por hipersensibilidade, a necessidade do tratamento vai variar de acordo com a gravidade do caso. É importante que, se a gente conhece a fonte de exposição, então ela deve ser evitada no paciente com esse tipo de lesão. E apesar da radiografia de tórax poder demonstrar as lesões, é melhor a tomografia para diagnosticar e para seguir esse paciente para ver a necessidade de acompanhamento e a necessidade de tratamento. Aqui eu mostro um caso, né, que tem essa combinação de opacidades em vidro fosco e alçaponamento de ar em lóbulos secundários, que sugere, então, pneumonite de hipersensibilidade. Então, isso eu falei foram as formas pulmonares, né, onde há aqueles critérios. Agora, nas formas disseminadas, então, pacientes imunodeprimidos, tem a forma disseminada, que o perfil, então, paciente com AIDS, com CD4 abaixo de 50, e a pulmonar ou disseminada em pacientes com suscetibilidade genética mendeliana, que tem deficiência em produção de interferon gama, interleucina 12, e transplantados, e pacientes com doença inflamatória imunomediada, que usam imunossupressores, que usam corticoide, inibidor de TNF-alfa. Nos pacientes imunodeprimidos, então, pode ser postergado, ele tem que ser iniciado prontamente e, se possível, a condição imunossupressora deve ser eliminada, né? Por exemplo, o uso de um imunobiológico. Os pacientes com AIDS, que não têm confirmação diagnóstica, então a gente tem que dar cobertura para tuberculose e o complexo Mycobacterium avium quando tiver a necessidade de tratar empiricamente. Claro que a gente deve coletar o material, né, e realizar culturas e aguardar, enquanto aguarda o resultado de cultura, iniciar o tratamento. Aqui, então, para mostrar um caso de um paciente de 41 anos com AIDS, um CD4 de 166, que as culturas de escarro deram o complexo Mycobacterium avium. Então, foi excluído porque ele tinha massa em lobo superior esquerdo, foi negativo para células malignas, e ele tinha opacidades reticulares em lobo superior esquerdo. E então tinha também opacidades em árvore em brotamento nos segmentos superiores dos lobos inferiores.
Então, dá para ver que é uma doença disseminada. Nesse tipo de paciente, é necessário iniciar o tratamento antes do resultado das culturas, assim que se tem os critérios para o diagnóstico. Então, para terminar, mais uma vez eu queria mostrar essa interação de quão é importante, então, saber sobre o patógeno, né? Qual é a virulência desse patógeno, se ele é mais patogênico ou se ele é mais considerado um contaminante, juntamente sempre com a interação do tipo do hospedeiro, qual é a espécie, porque diferentes espécies têm diferentes tratamentos, né, que o Dr. Jorge vai falar sobre tratamento, e os critérios laboratoriais. É importante que também quem vai fazer no laboratório que saiba da condição do paciente para poder ajudar ele a elaborar tanto o diagnóstico quanto a importância dessa micobactéria que ele está encontrando no laboratório. Já o hospedeiro, é necessário, então, que se saiba a imunidade do hospedeiro para saber qual é a pressa do tratamento, qual é a doença de base que ele tem, os sintomas, se ele tem sintomas, se esses sintomas são progressivos, se ele tem critérios radiológicos, se ele tem doença grave ou se ele tem cavidades que necessitam iniciar o tratamento, qual é a forma da doença, isso tudo vai dar a indicação de tratamento. E sempre pensando no tratamento, deve-se pensar sempre em balancear risco e benefício. Alguns pacientes que têm doença, que têm persistentemente escarro positivo, mas têm lesões que são estáveis, e às vezes normalmente esses pacientes que têm doença estrutural pulmonar, eles são mais idosos, e às vezes o risco desse conjunto de antibióticos e seus efeitos adversos é maior do que o benefício que ele pode ter. Então, deve sempre se pensar em tratamento ou uma observação cuidadosa desse paciente até que seja necessário ou não tratar. E sempre pensar que também há outros tratamentos que não são medicamentosos, como fisioterapia respiratória, que podem ajudar no paciente, no tratamento do paciente. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gisela, pela informação valiosa que hoje você traz aqui para nós, porque esta vai ser a ferramenta que agora vai ampliar o Dr. Jorge Luiz. Vou apresentar de uma vez ele. O Dr. Jorge Luiz Rocha, ele é médico pneumologista do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, e hoje vai nos falar desses esquemas terapêuticos para as espécies de micobactérias não tuberculosas mais frequentes no Brasil, porque são muitas, né? Aqui vamos fazer a abordagem das mais frequentes. Importante, eu não falei no início, as pessoas que vão ingressando podem colocar seu nome, de onde nos estão acompanhando, aqui no chat. E se tem perguntas, também vamos colocando aqui no chat, porque depois da apresentação dos dois palestrantes, então vamos fazer a roda de perguntas e respostas. Então, bem-vindo, doutor Jorge, e vou desligar aqui o microfone. Boa tarde a todos. É uma honra fazer parte desse webinar, dessa sequência que marca a publicação dessas recomendações nacionais para o diagnóstico e o tratamento das micobacterioses não tuberculosas. Então, foi sempre uma ânsia de todos nós que lidamos com tuberculose, né, que o país tivesse realmente esse guia, esse manual de recomendações para realmente orientar os profissionais que trabalham nas referências de tuberculose, nas referências terciárias, manejarem os pacientes com mais segurança. É um desafio para todos nós, tanto nós que temos um pouquinho mais de experiência, quanto aos colegas, às equipes que não têm tanta experiência, é sempre um desafio o tratamento, tanto o diagnóstico quanto o tratamento das MNTs. Aqui, então, a gente destaca, né, essa publicação
que a gente parabeniza toda a equipe da coordenação nacional do programa de tuberculose e os grupos de trabalho que eu tenho a honra de fazer parte. Então, é um marco realmente essa publicação. Nessa apresentação, a gente vai abordar, né, os esquemas recomendados para as MNTs mais prevalentes no nosso país, considerações importantes sobre o tratamento, recomendações para o acompanhamento do tratamento e resultados dos tratamentos das MNTs mais prevalentes. Então, a gente fez uma busca no CIT-TB e eu vou apresentar alguns dados brutos ainda, né, sobre os resultados desses tratamentos. Então, inicialmente, é sempre bom a gente enfatizar, a Gisela já trouxe essa questão, assim como as apresentações anteriores, nas semanas anteriores, também reforçaram bastante. Lembro que Margarete colocou a questão da balança, se você deve ou não tratar, considerando todos esses itens que a Gisela falou. Então, a decisão de iniciar o tratamento medicamentoso para a MNT deve levar em consideração a apresentação da doença, a possibilidade de colonização e o risco versus benefício do tratamento, considerando a condição clínica apresentada, o tempo de tratamento, a possibilidade de cura e a toxicidade dos fármacos. Então, geralmente, os pacientes chegam nas nossas referências, né, já com resultado da cultura, já com, algumas vezes, né, com a identificação da MNT, e já vem com aquela ânsia de começar o tratamento, de obter a cura da sua doença, e a gente precisa fazer toda essa avaliação. Por isso, a comunicação com o paciente, com os familiares, ela é fundamental, porque ele já vem com a ideia de tratar. Como é que ele chega na referência e o médico diz para ele que ele não precisa tratar, pelo menos agora, né? Então, é algo que tem que ser muito bem explicado, muito bem detalhado, é uma relação que precisa ser estabelecida na base da confiança, para que as orientações realmente sejam seguidas. Explicar muito essa questão do risco-benefício. Eu lembro muito de um paciente, de um senhor, que ele, toda consulta, ele reclamava do tratamento e falava mesmo que era preferível não ter começado o tratamento do que ele está sentindo todas essas reações até sérias, reações adversas em relação ao esquema terapêutico. Então, toda consulta era um muro de lamentações. E lembro de um outro caso também que chegou até nós, um paciente também idoso, que ele fez o diagnóstico da MNT por cultura, né, Mycobacterium abscessus, por cultura de escarro, e chega na primeira consulta e a gente então começa a conversar para entender muito como é que está a clínica do paciente, como é que estão os sinais, os sintomas, e assim, praticamente sem sintoma nenhum. Muito sintoma em via aérea superior. E com comorbidade, paciente diabético, renal crônico, olha só como é que seria desafiador o tratamento desse paciente. E quando fomos avaliar a imagem, praticamente alguns nódulos muito pequenos, pouquinha bronquiectasia, muito estável, muito de pequena, um pequeno comprometimento pulmonar. E aí eu fui conversar com o paciente e ele me relatou. Eu perguntei a ele como é que ele coletou o material para fazer o exame de escarro.
e ele me relatou exatamente o processo que ele usou para obter a secreção, que foi de via aérea superior. Então, nós não começamos o tratamento, explicamos a ele, fizemos uma contrarreferência para a colega que nos encaminhou, e para que ele seja observado, se necessário for, fazer uma broncoscopia com lavado broncoalveolar, para tentar obter, né, um material adequado para o diagnóstico de uma micobacteriose por Mycobacterium abscessus, e não uma colonização. Então, realmente algo que a gente precisa levar em consideração em relação ao tratamento, ao tratar ou não tratar o paciente que chega até nós com um diagnóstico de MNT. Então, aqui as micobactérias não tuberculosas mais prevalentes no nosso meio: Mycobacterium kansasi, o Avium, abscessus, fortuito e quelone. Então, para essas micobactérias, o manual de recomendações ele traz esquemas padronizados e orientações para o tratamento. Então, nós vamos ver cada uma dessas aqui nesse momento. Então, o tratamento para a micobacteriose causada pelo Mycobacterium avium, aliás, kansasi. Então, em relação à apresentação da doença, se for uma apresentação sem complicações e com rifampicina sensível no teste de sensibilidade, o tratamento recomendado é com rifampicina, isoniazida e etambutol. Se houver rifampicina resistente em pacientes sem complicações, nós então substituímos a rifampicina pela claritromicina. Então o esquema fica isoniazida, etambutol e claritromicina. Pacientes sem complicações, mas sem teste de sensibilidade, só chega com a cultura, com a identificação da espécie, então a gente recomenda o esquema com rifampicina, isoniazida, etambutol e claritromicina. Para os pacientes com formas graves e com formas cavitárias, então, além desses 4 já mencionados anteriormente, se indica a amikacina, 3 vezes por semana, pelo menos nos 3 primeiros meses. Então, esses são os esquemas padronizados para o tratamento das MNTs pulmonares causadas pelo M. kansasi. E o tempo de tratamento? Então, a recomendação internacional, ela chama atenção para usarmos o esquema pelo menos 12 meses após a conversão bacteriológica. Então, a partir da negativação da baciloscopia, a gente conta 12 meses, que seria o tempo do tratamento. Se o paciente não tiver a possibilidade de fornecer escarro para o acompanhamento bacteriológico periódico, então a gente considera um tratamento de 18 meses. Okay? Outros medicamentos para a composição de esquemas individualizados em caso de intolerância, alergia ou falência. Então, azitromicina, estreptomicina, moxifloxacino levo ou cipro e sulfametoxazol e trimetoprim. Então, esses são os medicamentos que a gente pode utilizar em substituição a algum desses aqui, quando houver intolerância, alergia e, em caso de falência, aí vamos ter que estudar direitinho, né, o que o paciente já utilizou de medicamentos para fazer uma composição que possa ser eficaz. Então, esse é o tratamento para Mycobacterium kansasi. O próximo é para o complexo Mycobacterium avium. Então, também, seguindo a mesma lógica, apresentação da doença sem complicações,
o tratamento recomendado é que com rifampicina, etambutol e claritromicina. Aqui se coloca a isoniazida como uma opção para o tratamento dessa condição com a dose fixa combinada com a rifampicina. E formas graves e cavitárias, a gente também acrescenta a amikacina, no mínimo 3 meses, 3 vezes por semana, junto com rifampicina com isoniazida ou sem, mais etambutol e claritromicina. Também o mesmo critério de 12 meses após a conversão bacteriológica ou 18 meses quando houver a impossibilidade de coleta de escarro. E os medicamentos para a composição de esquemas individualizados em caso de alergia, intolerância ou falência, temos a clofazimina, a linezolida e moxifloxacina. Então, esquemas individualizados poderão ser feitos utilizando esses medicamentos aí que a gente chama de reserva, né, para o tratamento das MNTs do complexo Mycobacterium avium. Em relação ao tratamento da micobacteriose causada pelo Mycobacterium abscessus, então a gente tem aqui as apresentações, que seriam todas as apresentações dessa doença, a mesma orientação em relação ao tratamento, né? Então, é sempre um pouco mais complicado o tratamento do M. abscessus. Uma questão também importante nessa relação médico-paciente, família, é deixar bem claro que o objetivo maior do tratamento das MNTs é o controle clínico, é a diminuição dos sintomas, é a qualidade de vida. E não basicamente uma negativação de baciloscopia, de cultura, ou então resolução das imagens, né, na radiografia ou na tomografia. Então, isso precisa ficar muito, muito claro para o paciente. Qual é o objetivo do tratamento? Para que a gente está tratando? É para aliviar o sintoma, né? Então, principalmente nessa micobacteriose, que tem assim um prognóstico um pouco pior, um pouco mais reservado em relação às outras. Então, a gente indica, né, a fase intensiva com amikacina, tigeciclina, imipenem, claritromicina e clofazimina. Então, o paciente, obviamente, vai precisar, né, estar hospitalizado ou utilizando um PIC, por exemplo, para fazer esses medicamentos injetáveis, né? Amikacina, tigeciclina e imipenem. Por 1 a 3 meses, dependendo da evolução clínica, dependendo da tolerabilidade, das reações adversas. Então, é também um pouco complicado. Até mesmo leitos disponíveis para a gente internar pacientes com MNT. Não é fácil. Então, essa é a recomendação, esse é o tratamento assim, ideal, né? E uma fase de manutenção com amikacina, ou intramuscular, ou endovenosa, ou até mesmo inalatória, claritromicina, clofazimina e moxifloxacina. 12 meses após a conversão bacteriológica ou 18 meses quando houver impossibilidade da coleta de escarro. Outros medicamentos para a composição de esquemas individualizados em caso de intolerância, alergia ou falência, entra clofazimina, linezolida e moxifloxacina. Então, não é tão fácil, tão simples. E agora vamos para a doença micobacteriose por Mycobacterium fortuito. Então, Mycobacterium fortuito, a gente tem também para todas as apresentações a fase intensiva com amikacina, claritromicina e moxifloxacina por 3 meses, seguido de uma fase de manutenção de claritromicina e moxifloxacino, também pelo mesmo tempo recomendado. O tempo não muda, é sempre no mínimo 12 meses até 18, dependendo aí da conversão.
Considerações importantes. Para espécies de MNT de menor prevalência, considerar como base de tratamento para as micobactérias de crescimento lento, a base do tratamento é o tratamento para o complexo Mycobacterium avium. Então, se a gente está diante de uma micobactéria de crescimento lento que ainda não tem identificação, a gente pode, se for indicado, né, recomendar o esquema para Mycobacterium avium. E para a micobactéria de crescimento rápido, o tratamento base é do Mycobacterium abscessus. Doença sugestiva de MNT, principalmente imunodeprimidos e doença disseminada. Esquema básico mais claritromicina. Então, quando eu não tenho ainda o resultado da cultura, né, um paciente imunodeprimido, não tem aquela apresentação clássica, né? E eu fico na dúvida se é uma MNT ou se é tuberculose, eu posso iniciar o esquema básico mais a claritromicina. Dessa forma, eu posso tratar tuberculose, M. avium, M. kansasi. E todas as outras, né, de crescimento lento, que também se enquadram dentro desse esquema de tratamento. Pessoas com mais de 60 anos ou com comorbidades que possam comprometer a função renal, usar a meia dose de amikacina. Critérios para internação: hemoptise, complicações clínicas e uso de medicamentos endovenosos. Critérios para cirurgia: doença unilateral, com espirometria, cintigrafia perfusional inalatória compatíveis com a ressecção que será feita, pacientes sem comorbidades que comprometam o prognóstico. E abordagens não medicamentosas, como fisioterapia respiratória, suporte nutricional, terapia ocupacional e comportamental e oxigênio terapia. São também medidas que vão ajudar, né, ao tratamento do paciente, a sua recuperação. Acompanhamento do tratamento. Então, o acompanhamento clínico, ele é preconizado em consultas mensais para estimular a adesão, verificar a tolerabilidade aos medicamentos e monitorar a resposta clínica. Então, da mesma forma que a gente recomenda, né, a adesão ao tratamento do paciente com tuberculose, também da MNT a gente precisa estimular essa adesão. E também, principalmente, verificar a tolerabilidade, né, o surgimento de reações adversas que podem interferir negativamente nessa adesão. O acompanhamento laboratorial, baciloscopias mensais, culturas mensais até a conversão, depois trimestrais, prova de função hepática e renal, além de outras de forma individualizada. Então, o acompanhamento bacteriológico ele é importante, até mesmo para nos indicar quando que a gente deve, então, interromper o tratamento. E acompanhar a curva de negativação, que é sempre muito importante. É muito importante para nós e para o paciente também saber o resultado da baciloscopia e da cultura, né? Lembrando que o principal objetivo é o controle clínico. E o acompanhamento radiológico, né? Radiografia semestral, tomografia inicial e final, sem a necessidade de ficar fazendo radiografias e tomografias com muita frequência, porque em muitos casos, a imagem muda muito pouco e isso pode levar à frustração, a desânimo por parte do paciente, dos familiares, e sem contar com toda a carga de radiação desnecessária, né? Então, basicamente, radiografia de 6 em 6 meses, tomografia inicial e final. E, se precisar, de acordo com a evolução, pode ser feito de forma mais frequente. E após a interrupção do tratamento, recomenda-se um acompanhamento semestral
por 2 anos, para avaliar precocemente a recidiva da doença, as sequelas, para dar, então, uma alta bem embasada. Então, agora a gente vai mostrar alguns resultados dos tratamentos desses pacientes agrupados, então, por micobactéria causadora da doença. Então, nós fomos no CIT-TB, fizemos uma busca de 2013 a 2019, esse período é o que está no guia em relação aos aspectos epidemiológicos. Então, nós pegamos o mesmo período, separamos por casos novos de MNT, primeiro tratamento para MNT, e casos pulmonares. Então, para Cansace, nesse período, foi um total de 603 casos, esse é um banco nacional. Então, tivemos 71,5% de sucesso terapêutico, que é cura mais tratamento completo, 1,5% de falência, 12,4% de abandono, 1,8% de óbito, 3,6% de óbito por outra causa que não a micobacteriose, e 9,2% de outros encerramentos, como mudança de esquema, mudança de diagnóstico, e mudança de esquema por mais variados motivos. Então, esse é o panorama do tratamento com Mycobacterium cansace. Vamos ver agora para o complexo Mycobacterium avium. Então, pegamos mesmo período, casos novos, casos pulmonares, deu um total de 716 casos. O sucesso terapêutico foi de 60%, 6,2% de falência, 9,5% de abandono, 6,5% de óbito, 5,8% de óbito por outra causa e 12% de outros desfechos. Então, a gente vê que são resultados inferiores aos casos de Mycobacterium cansace. Em relação a Mycobacterium abscessus, os resultados são um pouco piores em relação ao do complexo Mycobacterium avium. Nós temos aí um sucesso de 56,7%, uma falência maior de 12,8%, 9,8% de abandono, 5,4% de óbito, 4,7% de óbito por outra causa e 10,6% de outros desfechos, um N de 275 casos. Mycobacterium fortuito e quelone, aliás, antes disso, nós no sistema, no CIT-TB, tivemos algumas notificações de Mycobacterium abscessus bolete e Mycobacterium abscessus massiliense. Então, o bolete, geralmente ele é resistente ao macrolídeo. Então, já limita um pouco mais o seu tratamento. E o abscessus massiliensis, não. Então, a gente vê que no amarelo claro, é o Mycobacterium bolete e no laranja, Mycobacterium massiliense. Então, a gente vê que o sucesso está em torno de 65 para um e 60 para outro. A falência se deu muito mais no grupo do Mycobacterium abscessus bolete e nenhuma no Mycobacterium abscessus massiliense. O abandono também não houve na doença causada pelo Mycobacterium massiliense, nesse grupo de pacientes, e houve 5% de abandono no grupo do Mycobacterium abscessus bolete. Óbito, o óbito pela doença ocorreu em 10% no grupo de micobacteriose causada por Mycobacterium abscessus bolete e nenhuma no massiliense. E óbito por outra causa foi maior no grupo do massiliense. Então, a gente vê aí que realmente o desfecho ele é
mais reservado, o prognóstico é mais reservado na micobacteriose causada por Mycobacterium abscessus bolete. Resultado dos tratamentos dos casos novos pulmonares do M. fortuitum, causados por Mycobacterium fortuito. É um total de 83, 67,5% de sucesso, 6,1% de falência, 10,8% de abandono, 2,4% de óbito, 2,4% de óbito por outra causa, 10,8% de outros desfechos. Em relação à micobacteriose causada por Mycobacterium chelone, foi um número bem pequeno, de 11, 72,8% de sucesso, não houve falência, abandono e óbito pela doença, houve óbito por outra causa, em 9,1%, e 18,1% de outros desfechos. No CIT-TB também, a gente recuperou um dado de notificação de casos de MNT sem identificação da espécie ou de outras que não estão ali presentes na relação já padronizada no sistema. Então, são tratamentos para uma doença pulmonar por uma micobactéria, se sugere que seja MNT, mas ainda não tem a identificação. E ficam sem identificação no decorrer do tratamento. Então, ele termina o tratamento e a identificação não foi feita. Então, os desfechos, eles são bem piores em relação aos outros, né? Com 50,8% de sucesso para os sem identificação e 54,2% de sucesso para outras micobactérias. Temos a falência de 4,5% e 4%, abandono 10,1% para os sem identificação e 15% para outras micobacterioses. A falência, o óbito, ele é alto em relação aos outros desfechos que a gente mostrou aqui, né? 11,7% para os casos sem identificação e 9% para os casos de outras micobactérias. Óbito por outra causa e os outros desfechos. Então, sempre que possível, a identificação ela é importante para a gente saber o que a gente está tratando, para não fazer tratamentos empíricos, e aí os desfechos realmente são piores. Eu gostaria de agradecer e estamos aqui disponíveis para tirar as dúvidas que estiverem ao nosso alcance. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge, pela apresentação. Realmente deixou esclarecido para todos nós como fazer aquela abordagem terapêutica, né? Então, eu acho que antes de iniciar nossa rodada de perguntas, porque está bombando, né? Aqui estou vendo um montão. Vamos começar. Só como para relembrar, porque também algumas pessoas estão entrando, algumas outras talvez não nos acompanharam nos webinars anteriores. Então, para relembrar, as micobactérias não tuberculosas são umas doenças emergentes, né? Hoje temos melhores ferramentas diagnósticas para fazer maior detecção destas doenças. O fato de ter populações imunocompetentes e imunossupressoras dá dois panoramas diferentes no momento da abordagem terapêutica, e isso é importante também levar em consideração. E por isso, nós somos responsáveis por conscientizar a todos os profissionais para levar em consideração entre o diagnóstico diferencial a existência destas micobactérias não tuberculosas. Sempre, por favor, descartar tuberculose ativa em qualquer cenário. Uma vez descartada essa tuberculose ativa, já podemos pensar em outras patologias como micobactérias não tuberculosas. Que outra coisa importante? Isto. O fato de não ser uma doença de notificação compulsória não quer dizer que não tenha que ser notificada.
como nos falava agora, os dados que foram apresentados pelo Dr. Jorge, graças, né, a essa notificação que é feita para a liberação do medicamento, podemos ter um panorama epidemiológico do que está acontecendo com estas doenças. Então, o site da TV permite essa notificação dessas doenças quando já foi feito o descarte da tuberculose ativa, para disponibilizar os medicamentos e para fazer o acompanhamento. As referências secundárias e as referências terciárias são as encargadas de fazer o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento destes casos que são diagnosticados. Nesse sentido, acho que já temos mais ou menos uma visão, né, do que está acontecendo com as micobactérias não tuberculosas no país. E vamos começar com as perguntas. Então, vou pedir aqui para que nossos palestrantes, que hoje nos acompanham, nos ajudem. Temos aqui uma pergunta que pode nos ajudar a doutora Gisele. Se o paciente não tiver sintomas, temos que iniciar o tratamento com 2 culturas positivas? Está perguntando aqui. Então, somente um resultado laboratorial de 2 culturas positivas, ele pode significar uma contaminação de laboratório, né? E também uma colonização do paciente. Então, tudo vai depender, como eu disse, que são 2 fatores bem importantes. A micobactéria, a presença da micobactéria, mas também se o paciente tem sintomas, se ele tem alterações de imagem, se ele tem que tipo de alteração de imagem que ele tem, e também se ele tem progressão de sintomas e progressão da doença radiológica para pensar em tratamento. Então, se eu só tenho 2 culturas, eu tenho que prosseguir a investigação e ver. No paciente assintomático, eu devo desconfiar que culturas positivas não estejam indo bem com esse paciente. Então, eu preciso de mais critérios para poder iniciar esse tratamento. Se ele for assintomático, eu preciso de mais critérios. Não sei se respondi. Muito bem, muito obrigada. Dr. Jorge, aqui estão nos perguntando também. No caso do Bactrim, qual seria a dosagem para tratar as micobactérias não tuberculosas? Sem áudio. Está sem áudio, doutor Jorge. Desculpa. No manual de recomendações, tem um anexo com todos os medicamentos relacionados, com dose máxima e observações. Então, aqui está a dosagem de 10 a 20 miligramas de trimetoprima por dia, dando 960 miligramas de 12 em 12 horas, é o que está recomendado. Beleza. Não, já estou com o microfone, sim. Doutora Gisele, aqui pergunta a Marina. Estou com casos de micobactérias não tuberculosas por Mycobacterium abscessus, sensível à amicacina só. Paciente com idade superior a 60 anos. É necessário manter o paciente internado durante a fase intensiva do tratamento? Então, a internação na fase intensiva do tratamento é necessária porque as medicações são injetáveis, a amicacina e o imipenem. A amicacina até pode ser intramuscular ou inalatória após, mas o imipenem e a tigecyclina são injetáveis e necessita que o paciente fique internado de 1 a 3 meses, dependendo da aceitação dessa medicação. Depois, esse paciente pode ser, então, fazer tratamento ambulatorial. Beleza, obrigada. Também estão nos perguntando aqui, talvez o doutor Jorge nos colabora. Alguma recomendação para Mycobacterium bolinski em sítio extrapulmonar associado a próteses? Essas perguntas sempre elas são frequentes, né?
O manual ele já recomenda, né? E o programa também recomenda, assim como há uma recomendação da Anvisa, para esses casos serem notificados no site da Anvisa. Então, o que se recomenda é que esses pacientes sejam tratados, sejam manejados pelo médico, pelo hospital, onde o procedimento foi feito. Então, eles precisam assumir a responsabilidade do tratamento e esses casos não devem ser notificados no CIT-TB. Essa é a recomendação. Então, notificar a Anvisa, fazer um relatório, como a própria doutora Margarete falou, né, na sua apresentação, faz um relatório e manda para o colega, para ele, então, assumir o tratamento do paciente. Se, porventura, nesse esquema de tratamento, houver a necessidade de algum medicamento que seja exclusivo do programa de tuberculose, aí esse colega deve fazer uma solicitação formal ao Programa Estadual de Controle da Tuberculose para que esse medicamento seja, então, liberado. Tá? Essa é a recomendação. Muito bem, obrigada. Aqui estamos perguntando, há alguma previsão para aquisição e incorporação da amicacina inalatória? Realmente, neste momento, não temos uma previsão. A última vez que tentamos, não havia uma empresa credenciada pela OMS com os requisitos exigidos pela Anvisa. É por isso que não temos uma previsão. Mas vamos tentar incorporar mais em frente, né? Vamos ver que mais perguntas temos, porque isso estava lotado. Um segundo aqui, por favor. Alguma previsão já? Aqui, talvez... a nossa já foi respondida também. Gostaria de saber se este manual já está disponível e se tiver, onde localizamos. Sim, então, Lilian Martins, o manual já está disponibilizado na biblioteca do Ministério de Saúde, no site. No final da apresentação eu vou colocar aqui também disponibilizado no chat, para que vocês tenham acesso a ele e consigam descargar. E, além disso, multiplicar a informação, né? Porque a ideia é que todos os médicos tenham conhecimento também do conteúdo. Temos outra pergunta, Dr. Jorge. Um paciente em tratamento com, que diz acá, rifampicina, isoniazida, etambutol, onde haja suspeita de micobactérias na tuberculose e sem identificação dessa micobactéria na tuberculose, como notifico no site TV? Como micobactéria na tuberculose? Se houver a suspeita de que a doença seja causada por uma micobactéria não tuberculosa, você vai notificar no CIT-TB, na classificação MNT, e vai colocar sem identificação. Micobactéria sem identificação. E aí você vai terminar a notificação. Então, mesmo se você não tiver certeza, não tem um resultado da cultura mostrando uma MNT, se a suspeita for de uma MNT, notifica como MNT sem identificação. Uhum. Mesmo que vá tratar com o esquema básico. Se a suspeita é de MNT, é como MNT que deve entrar. Doutora Gisele, o Igor está perguntando, todas as medicações estarão disponíveis no programa GTV no momento de se inscrever o caso no site TV? Não, o imipenem e a tigenciclina não são disponíveis, por enquanto, pelo Ministério. Então, essas medicações têm que ser conseguidas pela prefeitura ou pelo hospital que está sendo onde esse paciente vai ser internado para iniciar tratamento. As outras medicações são sim disponíveis. Isso mesmo.
Muito bem, acho que aqui já respondimos as perguntas. Acho que pergunta ali também sobre a amicacina, se é recomendado realizar audiometria para acompanhamento. Acho que Uhum. sempre E em caso de uso de amicacina para tratar, é recomendado a realização da audiometria no acompanhamento? Isso, doutora. É sempre recomendado que isso seja feito, né? Idealmente, seria interessante fazer o acompanhamento com audiometria, mas na prática a gente vê isso raramente sendo feito, né? Mas se o paciente estiver usando amicacina, se houver a possibilidade de audiometria, deve ser feita. Isso mesmo. O Ministério enviará o tratamento, mesmo assim, para ambos? No caso citado da tuberculose e micobacteriana tuberculose concomitante? Veja bem, se o caso está notificado no CIT-TB, ele passa por um processo de validação. Então, o médico validador vai avaliar o caso, vai ver a coerência, vai tirar algumas dúvidas, pode colocar alguma pendência que precisa ser respondida. Uma vez o caso validado no CIT-TB, os medicamentos vão ser entregues à equipe que está tratando o paciente, seja o esquema que estiver validado. Então, precisa estar notificado e validado para o esquema que estiver lá ser enviado para o tratamento do paciente. Isso, só para lembrar, quanto melhor ele for notificado, quanto mais informações forem colocadas, é mais fácil o validador poder decidir e ajudar e colocar menos pendências para prosseguir com a validação e para o paciente receber a medicação. Exatamente. Existem os campos obrigatórios e existem aqueles campos de observações. Então, sempre que vocês acharem que vai ter algum dado que vai esclarecer ou que a omissão desse dado vai gerar uma pendência, vai gerar uma dúvida, por favor, esclareçam, escrevam, que isso ajuda bastante a todos nós que somos validadores para compreender o caso e validá-lo de forma mais oportuna possível. Como o Jorge falou, por exemplo, em alguns casos que são mais graves, se usa amicacina, a gente, se não tem lá a imagem radiológica, se não tem nenhum dado sobre o paciente, fica difícil da gente poder fazer uma validação adequada sem saber as condições do paciente ou das alterações radiológicas, que muitas vezes não é colocado ali inicialmente. Os esquemas mudam, né? E aqui também está nos perguntando Paula Gomes. A resistência no caso das micobactérias no tuberculosas também ocorrem por mutação espontânea como na tuberculose? Doutor Jorge. Você pode repetir? Sim, vou falar de novo. A resistência no caso das micobactérias na tuberculosas também ocorrem por mutação espontânea como na tuberculose? Sim. Por isso que também para as MNTs é preconizado um esquema poliquimioterápico, né? Então, é um esquema de tratamento. A gente não deve tratar micobactéria não TB com um medicamento só, com dois, e sim, no mínimo 3, com esquema, com tempo recomendado, é um tempo longo, porque também pode haver mutação. Isso mesmo. Bom, acho que aqui as perguntas já terminaram. Olha, pela correria, eu nem me apresentei, então vou pedir desculpas a todos. Vou me apresentar. Meu nome é Liliana Romero Vega, eu sou médica, também PhD em infectologia e medicina tropical, e trabalho na equipe da atenção, da área da atenção do Programa Nacional de Tuberculose, da CGDR, do Ministério de Saúde. Então, eu quero agradecer a todos pela participação. Agradecemos também a nossos palestrantes, nossos parceiros que possibilitaram a elaboração deste material,
a disponibilidade dele, que já está no site TV. Eu só quero aqui, para relembrar e fazer o fechamento, comentar para vocês que foi um ciclo de 3 dias, onde tivemos a participação de diferentes profissionais, que faz parte da equipe de validadores, como nos falava o Dr. Jorge. Contamos com a participação da doutora Margaret, da Patrícia Bartolomai, da nossa coordenadora do programa, a doutora Fernanda Dogma. Isso foi no primeiro dia. E no segundo dia que fizemos a abordagem das ferramentas para o diagnóstico, contamos com a participação também da doutora Fernanda Melo, o doutor Fernando Bombardi e a doutora Cristina Lourenço. E hoje fechamos com chave de ouro com o doutor Jorge e a doutora Gisela. Então, muito obrigada a todos pela participação, a vocês, os profissionais que estão aqui, que são agora os que têm a missão de multiplicar a informação. Toda a informação que está sendo apresentada para vocês faz parte do conteúdo deste manual. Este manual são as recomendações para o diagnóstico e tratamento destas doenças. Aqui aparece o site, já deixamos também disponibilizado aqui no chat. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entrem em contato conosco aqui no Ministério de Saúde. Muito obrigada, verdade. Liliana, parece que surgiram algumas dúvidas depois que... Vamos aqui olhar então. Gardênia está falando, depois que o caso é validado no site TV, tem como entrar em contato com um médico validador para tirar dúvidas no decorrer do tratamento? Então, sempre tem essa possibilidade de vocês entrarem em contato com os médicos validadores do estado de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade de acesso, não tem um e-mail, não tem um telefone, é só entrar em contato com o programa estadual ou com o programa nacional, que isso é providenciado. Então, frequentemente a gente recebe solicitação de orientação e a gente está sempre à disposição para tentar colaborar. Isso mesmo. E Lilian está perguntando, por favor, qual o tempo de tratamento da fase intensiva e de manutenção das micobactérias não tuberculosas? Por exemplo, para Mycobacterium avium, Cansace, não tem fase intensiva e fase de manutenção, a não ser que você vá utilizar a micacina. Se você utilizar a micacina no esquema, geralmente por 3 meses, 3 a 6 meses, essa é a fase intensiva. Mas se não for usar a micacina, então é uma fase só. Eu sei que no CIT-TB ainda há essa divisão, né, de fase intensiva e fase de manutenção. Mas para os esquemas para os tratamentos que serão feitos por todos os medicamentos do esquema, do início ao fim, é uma fase só. Só que no CIT-TB você vai ter que dividir em 2 fases. Bota 3 meses como fase intensiva e o restante do tratamento como fase de manutenção, mas não tem essa marcação bem rígida como tem nos esquemas para tuberculose e tuberculose resistente, tá? Geralmente a gente usa o mesmo esquema do início ao fim. Muito bem. E aqui estou vendo, Helena Maria fala, paciente fez cirurgia plástica. Que será? Eu estou acreditando que talvez ela está perguntando no caso de procedimentos estéticos, né? Nesse caso, devem ser notificados na Anvisa, como nos falou o Dr. Jorge e a doutora Margaret na primeira intervenção. E lá, o serviço local tem que se responsabilizar pelo tratamento, verdade? Não sei, Dr. Jorge, se quer acrescentar alguma outra questão. Não, é isso mesmo. A gente já
já explicou a recomendação, né? Eu sei que é difícil porque o paciente chega até a gente, chega até a referência, angustiado, porque ele tentou, de alguma forma, minimizar algum problema ou buscar uma melhoria na estética e acabou tendo uma doença decorrente do procedimento. Então, realmente um quadro dramático, são quadros dramáticos e que precisam ser acolhidos, sim. Mas eu acho que a referência pode até acompanhar esse paciente, mas a responsabilização deve ser de quem realizou o procedimento, que também tem que entrar em circuito para colaborar. Isso mesmo. Bom, eu vou pedir aqui para nossos palestrantes, né, se pode nos oferecer uma consideração final, já para fazer o fechamento do nosso ciclo de webinar. Então, doutora Gisela. Eu queria agradecer muito a participação. Eu acho que é muito importante a gente discutir as micobacterioses. Elas realmente são difíceis de diagnosticar e os tratamentos são complexos. E eu estou muito grata e sou muito honrada de participar desses webinários sobre as micobacterioses. Queria agradecer ao Ministério, a todos vocês pela participação e aos colegas que apresentaram também, doutor Jorge. Muito obrigada. Eu vi aqui que ainda continuam aparecendo algumas dúvidas, né? Então, é o seguinte, a Gardênia colocou, se eu não me engano, né, que algumas pessoas que fazem esse procedimento não são profissionais habilitados. Então, a gente teve até, assim, conhecimento de algumas situações em que era uma clínica clandestina que fechou, que o profissional que fez fugiu. E aí, como é que vai tratar disso, né? Então, são casos e casos, e esses casos bem individualizados vão ser analisados nas referências. E sempre que vocês tiverem alguma questão semelhante, nós estamos aqui, validadores, para tentar ajudar de alguma forma a intervir para que o paciente não seja penalizado e prejudicado por um procedimento que foi feito de forma inadequada. Claro, e ainda assim tem a importância da Anvisa, de notificar na Anvisa, até porque pode-se, com várias notificações, se identificar surtos, né, em locais que não há uma boa desinfecção de instrumentos, por exemplo. Então, por isso a importância de ser notificado pela Anvisa. Sim, e aqui também para nossos palestrantes. A Helena está falando que ela gostaria de saber se existe recomendação de investigação dos contatos de pacientes diagnosticados com micobactérias não tuberculosas em relação aos contatos de micobactérias não tuberculosas, porque ela buscou no manual e encontrou que não é necessária a proteção dos familiares em relação à pessoa doente. Porém, temos estudos recentes que se relacionam a transmissão potencial de Mycobacterium abscessus massiliense entre pessoas com fibrose cística. Bom, a princípio, as doenças micobacteriosas não tuberculosas, elas especialmente acontecem em pacientes que têm doença estrutural pulmonar ou que são imunodeprimidos. Então, eles têm uma doença de base que faz com que eles tenham predisposição para essas micobactérias, que são oportunistas. Então, fora esses casos que foram relatados na literatura, não se vê casos de pessoa a pessoa infecção. Então, não se justifica, não se pede a identificar como se diz? Avaliação de contatos. Avaliação de contatos de pacientes com esse tipo de doença. Isso mesmo. E Gardênia, não entendimos a pergunta. Não é clínica formal? Acho que é uma demanda reprimida. São esses locais que fazem os procedimentos estéticos não habilitados. Uhum. Bom,
com respeito aos certificados, os certificados ficam disponibilizados na mesma plataforma, onde vocês fizeram o cadastro para o ingresso. Aí vocês vão na parte superior, diz meu certificado, e aí dá o clique e aí vai aparecer. Se participaram das três aulas, então está disponibilizado também. Doutor Jorge, agora, por favor, sua consideração final para fechar. Eu acho que não temos mais perguntas. Então, esse material que foi divulgado, ele precisa ser lido, estudado e colocado em prática. Então, agora a gente já tem um material nosso, né, nacional, que orienta o manejo das MNTs numa linguagem bem assim, acessível, bem de fácil entendimento, não muito rebuscada, mas também não muito simples, ou seja, o grupo ele procurou ter esse cuidado de fazer um material que seja eficaz, né, para os profissionais de saúde nessa abordagem do paciente com MNT. E nos colocar aqui à disposição sempre, nós que somos médicos validadores, né, eu, Gisela e a Liamar somos validadores das MNTs, a gente se divide aí pelo Brasil, então a gente está sempre à disposição, agradecer a coordenação nacional, agradecer a Gisela e a todo o grupo de trabalho que se reuniu para elaborar esse material, e agradecer a todos os profissionais de saúde, todos os colegas, todas as equipes, das referências, que a gente realmente precisa desse reconhecimento e desse carinho. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e cumprimos o objetivo. Terminamos no tempo programado, então até uma próxima oportunidade. Ficamos à disposição. Obrigada. Obrigado.